E aí, ouvintes da Rádio Mackenzie. Começa agora o 100 Ondas de Rádio, um programa especial em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil. 100 Ondas de Rádio, um século em sintonia com a história. Olá, sejam bem-vindos ao 100 Ondas de Rádio. Eu sou Lahane Ferreira e quem apresenta o programa de hoje comigo é a Domitila Araújo. E na bancada de hoje ainda temos o Arthur, do Entre Nós, para intermediar nossa conversa. Olá, Domitila. Olá, Arthur. Olá, Lahane. Fique ligado que o 100 Ondas de Rádio está começando agora. Vamos para a nossa entrevista de hoje? Vamos! Nesta edição, nós conversaremos com os nossos professores, Álvaro Bufará Júnior e Vanderlei Dias. O professor Álvaro, ele é jornalista, pós-doutor do programa de pós-graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em letras na Universidade Presbiteriana Mackenzie e mestre em comunicação e mercado pela Faculdade Casper Libero. Ele atuou em diversas emissoras de rádio e agências de notícias. Ele foi gestor de equipes e dirigente de agências de comunicação empresarial. Ele também é professor dos cursos de jornalismo e publicidade no Mackenzie, nos cursos de rádio e TV e de jornalismo da FAAP, e atua na área de comunicação com ênfase em novas tecnologias, comunicação corporativa e planejamento estratégico em comunicação. Vanderlei é jornalista, publicitário e radialista. É doutorando em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Além disso, ele é mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Atua há mais de 30 anos na área de Comunicação, Cultura e Educação. Entre outros locais, trabalhou na Secretaria da Educação, Secretaria da Cultura e Senac São Paulo. Há 20 anos, é professor do curso de jornalismo do Mackenzie, onde também foi coordenador. Atua na área de audiovisual, produção de textos e política. Também é coordenador do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Mackenzie, o NPDA. Bom dia, Vanderlei, Álvaro, sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos, bom dia, Domi, bom dia, Lahane, bom dia, Arthur, bom dia, Álvaro. Bom dia, Vanderlei, bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Bom, agora vamos começar um pouco falando sobre a trajetória de vocês. Professor Vanderlei, qual é a sua relação com o rádio? Minha relação com o rádio é de ouvinte, né? Sim, eu acho que o rádio, desde cedo, a televisão chegou tarde. Eu costumo contar muito essa história para os meus alunos de audiovisual. A televisão chegou tarde na minha casa. Já conheci o aparelho, mas o produto em si, dentro da minha sala, né? Que a televisão naquela época estava na sala, demorou. Então o rádio era disputado literalmente a tapa na minha casa, com 4 ou 5 pessoas, cada um querendo ouvir uma programação. Era um rádio grande, né, Álvaro? Que você ficava com... Um Transglobe. Ficava mexendo assim no botão. Depois eu trabalhei um pouco na minha cidade, né? Sou de uma cidade do interior chamada Monte Aprazível, uma cidade pequena, perto de São José do Rio Preto. Trabalhei um pouco na rádio, fazendo cobertura de futebol. Depois, em São Paulo, eu fiz curso de rádio, me formei radialista no Senac São Paulo e depois comecei a dar aula de rádio. Eu não trabalhei em rádio efetivamente como Álvaro, né? Mas como ouvinte, assim, até hoje eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que o rádio é meu companheiro até hoje ainda. E tem uma coisa muito curiosa, o Vanderlei já milita no rádio há tanto tempo, dando aula, pesquisando e trabalhando, que ele já é ao concurso, né? A gente já está acostumado. Eu comecei em rádio, eu costumo dizer que a culpa é da minha mãe, porque eu ficava na cozinha de casa fazendo a lição da escola e minha mãe deixava o rádio ligado. Então eu acordava ouvindo rádio com a minha mãe e passava o dia inteiro com o rádio ligado, e quando eu estava fazendo a lição eu ouvia a maioria dos grandes comunicadores do rádio dos anos 70 e anos 80, eu acabei ouvindo. Então eu brinco, com a minha mãe me deu duas grandes paixões: o rádio, né, a comunicação, e a gastronomia, porque eu também aprendi a cozinhar por conta disso, né? Os dois, juntou os dois. Juntei os dois, aí foi muito legal. E o rádio também sempre foi um grande companheiro.
Eu passei boa parte da infância ouvindo rádio. Nós somos de uma geração, eu e o Vanderlei, que nós ainda ouvíamos rádio à noite. Nós íamos dormir ouvindo rádio. Põe um radinho de pilha do lado do travesseiro. Globo no ar. O Globo no ar. A gente ouvia as informações e tudo. Então, a nossa relação de geração com o rádio é muito próxima, né? Porque as informações vinham por ele. Depois, quem vinha... eu nasci em São Paulo, mas vivi muito no interior. E a gente tinha muito essa coisa de ir e voltar do interior. Então... todo esse momento era muito ligado ao rádio, né? O rádio participava do nosso dia a dia em todos os sentidos, né? Como a internet para vocês hoje, era o rádio para nós. Sim. E quando que vocês começaram a trabalhar no segmento? E eu também queria saber um pouco qual é a trajetória de vocês nesse veículo. Bom, na realidade, como eu disse, né? Eu trabalhei em rádio no interior pouco tempo, acho que foi 1 ano, 2 anos, mas acompanhando porque... naquela época, o rádio no interior, e hoje você não tem, mesmo em São Paulo, né? Eu fiz um levantamento das rádios de São Paulo, Álvaro, hoje você tem no dial do meu carro, assim, são 29 rádios, uma parte noticiosa, né? Poucas rádios noticiosas, ou seja, que realmente vou usando aqui o mote da CBN que toca notícias. Depois você tem algumas coisas, algumas rádios que entram uma notícia, mas não é notícia o tempo todo. E grande parte, aí a partir daí são rádios evangélicas, né? E que também tem uma notícia, mas por obrigação, né? O que pede a Constituição, porém são rádios evangélicas. Então nós não temos muitas rádios, na realidade, como eram antigamente. As rádios do interior hoje, elas são pela internet. Você tem poucas rádios, você tem estação, tal. E na minha época as rádios eram fortes no interior, porque era a forma de você se comunicar. Como diz o Álvaro, não tinha internet. Hoje a televisão chegou no interior nesse sentido. Você tem as TVs regionais, que são fortes, mas naquela época era o rádio que fazia esse papel, né? Então, meu sonho era trabalhar em rádio, né? E aí eu fui trabalhar com cobertura esportiva, porque naquela época a rádio cobria os campeonatos de futebol amadores, Álvaro. Então ia até o campo. Eu lembro que ia um caminhão. Você subia no caminhão e transmitiam do caminhão, caminhão da prefeitura. Então eu fazia essa cobertura ali. Depois, em São Paulo, fui fazer curso de rádio. Eu fui fazer curso de rádio, mas pelo prazer de fazer o curso de rádio. Quer dizer, não era uma coisa assim, vou fazer o curso de rádio, tirar meu DRT para trabalhar numa rádio, né? Para mim sempre foi assim, se pintar uma rádio, eu posso trabalhar, mas eu quero ter este curso de qualquer maneira. Eu sou formado como radialista, né? Então não cheguei a atuar diretamente, fui mais para televisão, mas o rádio, como eu disse, o rádio nunca saiu de mim, né? Como ouvinte, como estudioso, como uma pessoa que ouve rádio constantemente, né? Saio de casa às 6 da manhã ouvindo rádio. Entrei no carro, é rádio. Eu uso rádio como eu uso o controle remoto da televisão, né? Eu vou passando tem lá uma seleção e eu vou passando todos os canais, todas as emissoras para ficar ouvindo. Então, minha relação, ela não é tanto dentro da emissora, como é a do Álvaro, ele vai contar isso para vocês, mas é mais como ouvinte mesmo e um estudioso do rádio. A minha relação, além de ouvinte, eu quis fazer jornalismo, né? Muito, muito jovem, e aí o que você quer fazer, vai fazer e tal. Aí fui fazer comunicação, mas ainda não tinha muito certo, muito claro. Eu gostava muito de rádio, mas ainda não tinha muito claro o que eu queria fazer dentro de comunicação, dentro do jornalismo. E comecei a procurar estágios e tal. Trabalhava em banco na época, né? Também é outro fator. Todo mundo trabalhou em banco, né? É a primeira etapa antes do primeiro sucesso emprego na área. para todos, né? Porque o banco era um grande empregador, então a gente trabalhava, não tinha para a gente poder ter uma vida um pouco mais organizada, né? A gente era office boy e tal. E aí um dia eu estou na universidade lá de bermuda, camiseta, né? Aquela coisa, né, do pessoal que vai para o curso de comunicação. Mudou muito hoje. Ah, né? sim, não, o pessoal vem tudo engravatado, né? Percebe? E era muito legal. Aí um dia eu estou lá e encontro o Heródoto Barbeiro dando uma palestra. O Heródoto já era o diretor. Tinha acabado de mudar de Excelsior para a CBN. Tinha acabado de mudar. Dizer que o Heródoto, antes de
Era professor. De história. Professor. O Heródoto deu aula de história nos cursinhos por anos. Uma vez a gente estava no estúdio, eu cheguei a trabalhar com ele no estúdio, a gente fez uma conta, assim, isso em 90 e qualquer coisa, e já tinha dado aula para mais de 1000 e poucas pessoas, era um absurdo, assim, porque todo mundo mandava mensagem para a gente assim, não, eu fui aluno do Heródoto, eu falei, meu, mas quantos alunos você teve, rapaz? A pergunta era, quem que não foi, né? Quem não foi, né? E aí o Heródoto, eu encontrei o Heródoto, eu estava fazendo um trabalho, na época, um freela para um jornal, chamado Jornal do Rádio. Aí foi lá com a maior cara de pau, falei, ô Heródoto, prazer, tudo bem? Eu queria ir lá conhecer a rádio e tal, fazendo um trabalho lá para o Jornal do Rádio, posso fazer uma entrevista com você e tal? Ele falou, claro, me deu o cartão. Na época, olha que coisa doida, a gente não tinha telefone, né? Telefone era uma coisa cara, não tinha celular, não tinha telefone em casa. Então um dia me organizei, saí umas quadras de casa, fui numa área do bairro que era mais tranquila para ligar por ficha para a CBN, né? Que Explica hoje, o que é ficha. Os orelhões, os telefones antigamente operavam com uma... Depois passaram a cartão, mas ele tinha uma fichinha que parecia uma... Era Durava uma ficha 3 de minutos. metal, você punha 3 minutos de pulso. Até para pedir música. Né? Até para pedir música a gente usava. No filme, Os Dois Filhos de eu ia falar isso Francisco, agora, né? Lembrar da história do pai do Isso, do o Zezé. pai dá um monte de ficha para os amigos da obra para pedirem, né? E aí eu fui e com a maior cara de pau fui fazer entrevista com o Heródoto, falei, pô, ei, posso ficar vendo como é que é aqui? Aí ligou para o Celso de Freitas, que era o coordenador, falou, tem um menino aqui, quanto tempo você quer ficar? Um dia ou dois? Eu falei, tá ótimo, tô aqui, vou ficar. Vim um dia, dois, fui ficando. E na época, como não tinha o estágio regulamentado, eu ia ficando. E não era só eu, tinha um monte, tinha gente da PUC, gente da USP, um monte de gente dentro da redação quicando. E eu fui ficando. Aí chegou dezembro, isso era outubro, novembro, chegou dezembro, um sai, outro entra e tal. Os caras falaram, tem uma vaga para cobrir férias, você topa? Eu falei, eu vou. E fui indo. Quando chegou em em março para abril do ano seguinte, eu fui lá, falei, minha grana está acabando, porque eu estava usando a grana do fundo de garantia do banco, que eu estava pagando, né? As contas e tal. Aí os caras falaram, só se tiver um milagre para você arrumar um emprego aqui. E aí surgiu uma vaga e os caras me chamaram. E aí eu fui contratado em abril daquele ano, em 95, 94. Não, desculpa, 92 para 93. E aí comecei a trabalhar em rádio e foi uma grande descoberta. Eu já ouvia e aí foi muito legal poder trabalhar com aquelas pessoas que você ouve, né? É muito doido essa relação, porque a gente ouve, as pessoas imagina pessoas, né? Eu imagino, o Vanderlei é a mesma coisa, né, Vanderlei? Quando você foi trabalhar na rádio de Monte Aprazível, você vê os caras que você ouvia, que você falava, que você pedia música. Então, é muito doido isso. E aí, de repente, você está ali do lado, você está trabalhando e tal. E foi aí que eu comecei minha carreira em rádio. Aí passei a estudar rádio, terminei a faculdade. E eu nunca tive um emprego só, uma coisa que jornalista também nunca tem, né, Vanderlei? A gente sempre tem mais de um emprego, né? Então, eu trabalhava em rádio, em assessoria, trabalhava em rádio, trabalhei em 2 rádios simultaneamente, uma de manhã, uma à tarde. E assim foi, mas foi muito interessante, sempre foi muito intenso. Rádio sempre foi, e a gente brinca que rádio tem um bichinho que pica, né? Pica e a gente vicia. Isso é um negócio que você pode fazer rádio na internet, rádio por ondas, onde for. Esse negócio vicia e é muito legal. A gente fica envaidecido de poder estar aqui falando de rádio, mas a rádio é muito legal. Daqui a pouco vocês vão ter essa oportunidade de ver os ouvintes entrando, falando com vocês aqui também. O Álvaro, eu conheci o Álvaro através de um currículo. Ele só não entrou aqui na época que eu era coordenador do curso, precisava de um professor de rádio. E ele não tinha, eu chamei ele para conversar, a gente conversou tudo, mas ele estava sem... Não tinha horário. Não tinha horário, ele estava trabalhando na rádio, estava trabalhando, já estava dando aula, estava trabalhando com assessoria de comunicação. E depois de muito tempo que eu fui reencontrar o Álvaro aqui. Nos reencontramos, né? aqui trabalhando. Aqui trabalhando já, mas assim, eu lembro que a gente veio, precisava de um professor de rádio, a gente foi super ótima bate-papo, só que ele não tinha tempo, foi entrar alguns anos depois. Né? E curiosamente, quando eu saí do banco, quando eu fui fazer a minha homologação, né? Naquele dia tinha uma colega que também estava saindo, que o marido dela era professor e que estava implantando a TV Mackenzie. Então imagina isso. Em 1996, 97. E aí eu cheguei a visitar a TV, as primeiras estruturas da TV Mackenzie e tal. Era fantástico, né? Era um outro mundo. Uma que novidade. Hoje era uma novidade.
O Álvaro falou, né, do Heródoto Barbeiro, e aí eu já vou tentar me conectar isso a uma ideia de personalidades de rádio, assim. Qual é a personalidade do rádio, assim, que marcou vocês ao longo desses anos? E se teve alguma inspiração, né, de vocês com alguém, enfim. Se teve alguma pessoa que você olhou e falou, quero ser igual ele. Vanderlei? Não, olha, para mim não teve um grande nome do rádio. Claro, eu lembro como garoto acompanhando futebol, né? Então, por exemplo, Silvio Luiz, Osmar Santos, o Fiore Giliotti, né, que eram os grandes locutores de rádios, menos repórter de campo, mais os apresentadores, os narradores e tal. Então, lembro com muita clareza, né, o estilo de narrar, que você ficava assim, meu Deus, como é que esse cara faz isso, né? Osmar Santos, por exemplo, que é um cara que eu acho que vocês não... O pai da matéria. Foi um cara que inovou na transmissão. Né? Ele era da Jovem Pan, depois ele saiu, deu espaço para o Zé... Oh, meu Deus, eu tô ficando velho e esqueço. Estão ficando velho também, né? O rapaz que se aposentou agora. Bom, a gente vai aparecer. Pra Band. Ele está na capital agora. Vai aparecer aqui. Que Zé Silvério. Zé Silvério, né? Zé Silvério. E ele tinha um estilo de narração que inovou. O Álvaro citou Balancê, que era um programa de rádio da Globo, por exemplo. Então, a gente ouvia as rádios do Rio de Janeiro. No interior, você pegava, ou você ouvia as rádios da cidade, ou você ouvia as rádios do Rio de Janeiro e de São Paulo. Que eram mais fortes. Eram mais fortes. Então, você ouvia a Rádio Tupi, Rádio Capital. Por exemplo, tem um grande locutor... José Carlos Araújo? Não, o Zé Carlos Araújo, o garotinho, né? Que era lá do Rio de Janeiro, narrador. Mas tinha um programa, por exemplo, o Zé Bétio, né? Na capital, Zé Bétio, Oswaldo Betil, que tinham programas noturnos. Então, o rádio é um companheiro. Para mim, era um companheiro à noite, de ouvir, tal. Ouvia muito humor, né? A rádio do Rio de Janeiro, não lembro se era a Tupi ou a Globo, que tinha a Turma da Maré Mansa. Então, todas essas pessoas, por exemplo, Chico Anísio, os Trapalhões, o próprio Jô Soares, participavam desses programas de rádio, né? Então não tinha um nome específico para mim. Depois, em São Paulo, nunca tive assim, o ídolo do rádio. Pessoas que eu admiro. Eu acho que o Heródoto Barbeiro, toda a geração a partir dos anos 90 para cá, porque inovou. Quando a CBN surge, é uma inovação. Vai falar, muito grande. Uma rádio 24 horas por dia de notícias, isso não vai dar certo, né? Começou com a Rádio X, depois passou para a CBN e deu certo. E o Heródoto foi o grande... Eu estou confundindo Geraldo Pereira com o Heródoto Barbeiro. E o Heródoto Barbeiro foi o grande nome. Eu acho que talvez ele tenha sido o grande nome do rádio noticioso, né? Claro que você tem outros. Até o estilo dele, né? O estilo, o diferencial, tal, falando de uma forma um pouco mais natural, né? Mas, assim, se você pegar, para mim, que sempre acompanhei esporte, eu acho que Osmar Santos foi o grande locutor da história do radiojornalismo. Genial. E eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a história do Osmar e conversando com o Oscar Ulisses, o irmão, né, um dos irmãos. Que é da CBN, né? Tá na Globo CBN e o Odinei Edson tá na Band. O Oscar lembra uma coisa muito interessante. Por que o Osmar tinha essa diferença? Você encontrava ele entrando no Pacaembu com um livro do Pablo Neruda embaixo do braço. E aí, no meio da transmissão, ele citava o Neruda e fazia uma citação de algum lugar. Então, e era uma... Foi uma inovação para a época, né? O próprio Balancê, você citou... Os jargões. O que era um meio-dia na Globo, na Excelsior, né? Era na Rua das Palmeiras, né? Era uma coisa que as pessoas não estavam acostumadas. Por exemplo, começava a levar gente do teatro. Não era uma coisa normal. Então, vamos discutir teatro aqui, vamos discutir essa peça e tal. Então, o Osmar teve esse diferencial, né? E ele era um cara muito politizado, muito ligado. Tanto que ele foi o senhor Diretas, né? E foi o locutor, o apresentador das Diretas. Então, ele era um cara extremamente politizado e tinha trânsito nesse meio artístico. Então, ele levava essas pessoas. E o programa, para quem ouvia, para quem olhava, parecia uma grande bagunça, porque era meio que uma mesa de bar melhorada, né? Então, as pessoas conversavam, discutiam, mas tudo tinha roteiro, tudo era muito organizado. E tinha umas discussões muito profundas, né, sobre política, economia e tal. E também apareciam... chegou um momento em que grandes artistas que passavam por São Paulo paravam no Balancê. Então teve Tony Metz, teve Willie Nelson, os caras que vinham visitar São Paulo para fazer show passavam lá.
Em questão de outros nomes, olha, acho que a gente tem grandes nomes do rádio, né? No rádio esportivo, Nicolau Altuma, Joseval Peixoto, Zé Silvério, Osmar, que eu acho que é o grande top, nome, né? o top aí. No rádio jornalismo, o Heródoto, mas a gente... Tico-Tico, né? O Tico-Tico era um repórter... Até o Faustão, né, Álvaro? Faustão foi. Faustão foi repórter de campo, né? E depois apresentou esse balancê na Excelsior. Enquanto a gente está falando, imagino que o Doni, está ali na mesa, deve estar procurando a música Balancê. Sim, a gente citou ela aqui pelo menos umas 200 vezes. Né? Entrou um trechinho da vinheta de abertura do Zé Bétio, né? Que é aquele Quem É. A gente acordava e ia dormir à noite com o Zé Bétio. O Doni falou aqui pra mim que ele tá baixando a narração do Osmar Santos do Corinthians. Ah, genial. Mas do Corinthians, Doni? Pô, Se você achar o Balancê, você coloca aí. E eu acho que também tem muita gente que saiu do rádio para o mundo da comunicação e pessoas que a gente nem lembra mais, né? Eu citei aqui antes da gente estar no ar, o Maurício Kubrusli foi do rádio, o Carlos Nascimento foi repórter de rádio, o Kleber Machado foi rádio escuta da Excelsior. E depois... tem o processo inverso, né? A gente vê hoje o Bocardi no processo inverso. Sim, voltando, né? O pessoal que vai da TV para o rádio, ou até podcasts que são produzidos fora da rádio, agora estão sendo veiculados em rádio. Então a gente tem um movimento aí. Junto, sim, né, na realidade, né? É aquela janela de programação que você não tem mais e que eles vinculam os podcasts, né? Hoje. Não só, é que eu acho que tem muita gente boa que estava afastado desse espaço, e como o Vanderlei fala, tudo isso é áudio, tudo isso é mídia sonora. Eu acho que tinha um mercado carente de produções boas, que eu acho que hoje você consegue fazer fora da emissora, mas infelizmente as programações não tinham esse espaço. Então você tem os documentários de rádio que são brilhantes, são fantásticos, e que a origem a gente tem lá dos anos 60, 70. Tem programas de auditório que você vê nos podcasts que eram dos anos 40. Né? Eu acho que o grande lance de tudo isso no rádio é que o rádio ele se reinventa, mas a gente usa muitos formatos que são consagrados, a gente volta a produzi-los. Né? Eu acho que tem uma coisa que é assim, vou pegar um exemplo, tá? O Boechat. Boechat de jornal, trabalhou muitos anos no jornal O Globo, depois, jornal impresso, o Globo, depois Jornal do Brasil. Nessa época do Globo, ele também fazia a televisão, a Globo, né? O Bom Dia Brasil, como comentarista. Depois ele saiu da Globo, né? E aí ele foi se redescobrir no rádio, na Band News. Mas totalmente, ele virou outra pessoa. Assim, claro, tinha aquele humor, tinha aquela sacada e tal, mas ele se redescobriu no rádio. Então, assim, eu acho que muita gente acha que o rádio tem essa paixão pelo rádio muito grande, ao mesmo tempo que você pode fazer o caminho inverso. Por exemplo, o podcast, o Papo de Política, começou como podcast e virou um programa de TV. Então, acho que as mídias elas vão se entrelaçando e vão se encontrando. E virou um programa de TV hoje, né? Coordenado pela Natuzaneri, né? Então, acho que as mídias elas estão... Aqui a gente está trabalhando com imagem. Né? As rádios hoje estão trabalhando com imagem. É exatamente isso que você acabou coisa de que falar, às vezes você... É a interligação. É uma coisa que estamos trabalhando junto. Claro que não é televisão, é diferente, né? Mas eu acho que todo mundo gosta de trabalhar em rádio, de certa maneira. Professor Álvaro, conta pra gente, durante toda a sua trajetória, qual foi a experiência mais marcante que você teve na rádio? Poxa, tem coisas bem interessantes. Tem algumas trapalhadas, né? Teve uma vez que eu fui cobrir, tinha uma brasileira presa em Israel, acusada de terrorismo. Ela, em tese, teria ela e o marido ajudado a sequestrar um israelense e tal. E aí, logo no início do governo Lula, eles fizeram um acordo e liberaram. E aí ela chegou pelo aeroporto de Guarulhos. E aí nós estávamos lá, e aí aquela história de que então vamos levar para o pessoal da Infraero, vamos colocar numa salinha, a gente faz a entrevista, vai embora e tal, legal. Aí uma deputada que estava acompanhando o caso falou, não, ela saiu pelo portão de entrada, tem que sair aqui pelo portão principal do aeroporto, porque não sei o que, a gente não, vai, tá bom. Então imagina, o que era para ser uma salinha, de repente a mulher sai com um monte de mídia no portão principal do desembarque do aeroporto internacional.
E eu com esse meu tamanho todo, de 1,68, né? Aquele celular tijolão pendurado, eu sentei em cima de uma proteção, fizeram uma proteção com um material lá, e eu sentei em cima daquilo e estou lá esperando, transmitindo, porque a gente ligava, né? Olha, vai chegar, então conta e manda, né? Então, estou ao vivo e vamos embora. Aí tá lá, tá chegando e tal, não sei o quê. A mulher sai com aqueles seguranças enormes. De repente, no tumulto, eu tomei uma pancada no peito e caí de ponta cabeça do outro lado da proteção. Nossa. E fiquei transmitindo ao vivo ainda, né? E era engraçadíssimo, porque eu fiquei de ponta cabeça e as pernas ficaram pretas, eu fiquei dobrado em cima da proteção. Pro ouvinte, só houve Você só ouviu onomatopeia do barulho. E eu lá, né? E aí voltando. Mas tem histórias ótimas, assim. E uma outra muito legal também, num plantão eu estava... acompanhando eles tinham cercado o bunker onde estava o Yasser Arafat na faixa de Gaza, e aí tinha um ex-embaixador palestino que estava perto, que falava português. Eu coloquei o cara ao vivo para falar com a gente numa manhã de sábado, e de repente a casa do cara é invadida pelo exército israelense para fazer uma batida, e ele transmite ao vivo a invasão. E aí isso foi matéria. Então, mas assim, tem muitas histórias, a Copa, enfim, tem muitas coberturas legais, assim, com muita gente doida e muitas histórias que pro ouvinte não acontece, mas para quem está dentro da casa é o tempo todo, né? Eu lembrei, você contando essa história do aeroporto, eu lembrei da história do ronco. Não sei se vocês conhecem o ronco, que é do Papa, da Band, né? Da Band Pedro FM. Luiz Ronco. O Pedro Luiz Ronco, se vocês puderem, falem com ele, com uma figura engraçadíssima. Tem um programa chamado A Hora do Ronco, e ele, em 1980, quando João Paulo II esteve aqui, ele estava transmitindo, eu não lembro, de Goiás, eu não lembro de onde o Papa, Belo Horizonte, se eu não me engano, o Papa ia embora e ele estava cansado e tal. Ele falou, vou transmitir pela televisão. E caiu a energia. E aí ele começou, não, tá tudo bem, sua santidade está subindo no avião, essa história é famosa, né? E aí não era nada, não tinha acontecido nada disso, né? E ele conta essa história sempre. Sempre que era chamada, a primeira coisa, ele estava dando uma entrevista para o Danilo, que vocês entrevistaram aqui, o nosso ex-aluno, né? E olha, o Danilo falou, cara, o que vem de mensagem aqui pedindo para você contar essa história, né? É um absurdo. E ele virou que ele era mais humorista do que jornalista, né? Então ele acabou indo para o humor mesmo. E o senhor, professor Vanderlei, tem alguma experiência? Não, para mim, eu acho que como ouvinte, de novo, uma coisa fantástica do rádio, inventada em 1982, foi a Copa do Mundo da Espanha, do Brasil, 1982, e que a Globo teve só a Globo, né, transmitia o direito de exclusividade da transmissão e tal. E, salvo engano, acho que a cultura, ela cedeu o espaço para a cultura e a cultura transmitia também. E naquela época, a Record, a TV Record, era muito forte. Era o Silvio Luiz, Flávio, tinha uma equipe, né? Eu me lembro mais do Juarez, se eu não me engano. Juarez, mas Flávio. O mais forte era Silvio Luiz e Flávio Prado. E aí eles tiveram uma ideia genial. E todo mundo conhecia o Silvio Luiz, ele tinha largado de ser árbitro, estava no auge da carreira, e ele tinha uma coisa, ele também tinha bordões sensacionais, né? De olho no replay, olho no lance e tal. E aí ele jogou uma coisa sensacional que foi, assistam a TV e acompanhem pelo rádio. Então foi a primeira sacada, e isso acontecia. E a gente no interior acompanhava o jogo pelo Silvio Luiz, acompanhava pelo rádio e assistia a Copa. Aquela coisa da imagem é sua, mas o som é nosso. A imagem é sua, mas o som é nosso. E era uma experiência muito legal. E eu, recentemente, eu fiz isso, eu estava acompanhando, eu estava vendo pela TV, também não estava gostando, comecei a procurar na internet. E aí, o João Paulo Capelanes, que é um jornalista da Bandeirantes, repórter e também locutor, e ele estava transmitindo. Eu falei, deixa eu fazer essa experiência. E depois eu liguei para ele, falei, João, acompanhei o jogo, né, legal, pela rádio. É rádio, né? Tem muito mais emoção, sei lá. E acompanhei pela televisão. Então, fiz uma experiência interessante e contei essa história e tal. Então, para mim, eu acho que é um momento mais marcante do rádio brasileiro. Tem um momento que eu me emociono sempre, eu não vivi, mas até hoje, quando eu ouço, que é a transmissão do último Repórter Esso, que é fantástico. O locutor, ele está falando, ele não consegue... Ele embarga a voz, ele não consegue finalizar e tal. Então, também são momentos marcantes. Depois, evidentemente, a televisão passou a ter o ao vivo, né? Ao vivo mais importante e tal. Mas o rádio, acho que tem esse momento de
é o primeiro que dá. Né? Só precisa de um microfone e agora só precisa de um celular para passar. E também o fato de que o rádio, quando você ouve um jogo no rádio, a situação mais boba tem emoção, né? Porque o cara tem que pegar a bola que saiu e tal. Então o cara conta aquilo de uma forma que te dá mais emoção. Daquela forma acelerada, né? Que você porque tá a TV, até o cara ir lá, pegar a bola, voltar, o cara fica lá contando qualquer coisa. Até né? paga um comercial. Paga um comercial. Isso é uma coisa interessante que eu tenho visto em algumas transmissões de futebol. O cara que está na arquibancada com isso daqui no ouvido. Ou seja, ele está ouvindo o rádio, ele está acompanhando a sua rádio de preferência, Inclusive, seja Bandeirante, seja CBN. Acho que no Recife proibiram radinho de pilha em torcida. Então, porque o radinho de pilha as pessoas jogavam na cabeça de o cara usava com outra função, né? Usava como arma, né? E aí o celular não, né? O celular ninguém vai querer perder. Antes de irmos para a próxima pergunta, o Doni pediu para avisar que ele baixou ali o José Silvério narrando Palmeiras, o Osmar Santos narrando Corinthians e a música Balancê. E perguntou qual os senhores querem que ele solte. O Zé, né? Talvez, acho que é. Acho que Fica a gente citou o Zé, né? Preferência do DJ ali. Não que eu sei. Sampaio tocou para Galiano. Galiano recua no campo de defesa. Soltou o jogo para Argel. Argel virou para o lado esquerdo do campo. Soltou para Marcelo Ramos. Marcelo Ramos ataca ele domina. Vira para o lado esquerdo do campo para Júnior. Júnior dominou. Cruzou na boca do gol. Passou para Euler do peito. Bateu. É o que a gente acabou de falar. A sequência você não sabe o que está acontecendo. Talvez você não consiga ver, mas você sabe que está em algum lugar ali e ele vai te dar emoção toda hora. Não, é admirável. Todos, hoje, claro, você não está... você tem outros, né? Locutores estão surgindo e tal, mas de qualquer maneira, uma inovação na final do Campeonato Mundial, que o Palmeiras perdeu de novo, infelizmente, a Bandeirantes fez uma coisa diferente, que foi fazer o rádio e a TV juntos, né? Foi um pouco mais pausado, né, pelo Ulisses Costa, TV, que é um grande narrador, né? Foi a dupla transmissão, algo assim, não ele foi? fazia assim, eu não lembro quem estava comentando, era o Veloso, e ele estava fazendo, então, você, na televisão e no rádio, era a mesma transmissão, né? Então foi uma inovação também. Eu acho que ele te dá essas possibilidades, né? Sim. Agora, essa emoção no esporte, seja ele qualquer esporte, Fórmula 1, né? futebol. Fórmula 1, futebol, atletismo, você tem que ser muito bom para poder transmitir esta emoção, né? Essa coisa de fazer o ouvinte se emocionar, conseguir envolver o ouvinte naquele processo todo, né? Esse é o grande é o segredo, né? E é uma coisa, porque hoje a gente fala em mídias digitais, a ideia do engajamento, né? O rádio sempre teve engajamento, né? As pessoas mandavam cartas, iam no estúdio, pegavam adesivos. É que hoje isso está meio fora de moda, mas tinha uma época que o pessoal adorava colecionar adesivos das rádios. Né? Eles iam em tudo, iam nos eventos e tal. Hoje isso perde um pouco do sentido, mas o rádio ele tem uma força muito grande. E ainda tem, que a gente também está muito acostumado com o rádio nas grandes capitais, onde tem muita internet, mas você vai pelo país afora, mesmo no interior de São Paulo, em áreas que você ainda não tem uma cobertura de sinal tão forte para a internet, o rádio ainda é o maior veículo de comunicação, seja para informação, seja para entretenimento, e ainda tem aquela senhorinha que às 6 da tarde põe um copo d'água em cima do rádio e reza a Ave Maria, né, e toma água e acha que está curada, e é isso. Isso é rádio, tudo isso é rádio, né? Vamos, para não ficar uma coisa desigual, né? Palmeiras, tal, o Doni, então. Do Osmar Santos. É comigo mesmo, sai de baixo. É desse jeito que a Fiel vai sentir a própria poesia do povo. Hoje é a cidade do povo. Quem se desperta alvinegra tem que cobrir as ruas da cidade com paixão e loucura, com felicidade que desaproxa e contagia o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo. Dia de cantar alegria e ser feliz. Hoje mais do que nunca a cidade do povo. O Morumbi é festivo e alegre, o povo que deve escutar com a emoção do futebol e do povo estar ali. As bandeiras corintianas, Corinthians em campo. Olha só o espetáculo do Morumbi. Coisa majestosa. Às vezes não é tudo isso. Para nós que vivemos, sim, né? Talvez para quem está acompanhando agora, menos, né? Mas o Osmar, ele tinha uma habilidade de envolver o público
e falar de coisas complexas de uma forma muito simples. Ele era um ótimo comunicador. Então isso era uma transposição para o rádio. Então ele falava de política no meio, ele falava de economia, ele fazia entrevistas, ele citava as pessoas, e isso ia junto, e as pessoas acompanhavam, amavam isso. Um dos grandes locutores do rádio foi o Ari Barroso, né? Além de ser um grande compositor, um grande artista brasileiro, e ele era flamenguista, roxo. Quando saía gol, ele tinha uma gaita, né? Soprava tal. Mas tem uma gravação, eu não sei se tem essa. Eu lembro, essa gravação, não sei se existe, eu vi uma. Tem, Doni? Existe. É sensacional. Quando o Flamengo vai. Eu acho que o Fluminense vai. E eu não quero nem saber o que vai acontecer a partir de agora, né? Que era gol do Fluminense. Então tem essa coisa também, né? Do envolvimento, que acompanhava ali, contava as histórias. Isso deve ter muito em narração da seleção. Sim, você pega, por exemplo, estou falando de uma época que não tinha televisão, né? Copa de 58, Copa de 62, até 66, né? Depois, a partir da Copa de 70, você já tem a transmissão com as pessoas tendo acesso à televisão, mas era o rádio ainda que acompanhava constantemente a seleção brasileira. Se o Doni quiser botar o balancê para vocês conhecerem. Claro. Coloca o balancê, Doni, por favor. É a música da Gal. Da Gal Costa. Essa era a vinheta. Agora na máquina, a equipe do Pai da Matéria pede passagem para balançar a sua cabeça. Começa aqui, Balancê com Osmar Santos e o time que só toca pra frente. Esporte, música, política, atualidade. Presente. Balancê com a força publicitária de Sânio, que faz o bom momento. Estarup Jeans para quem pode. Sinar, o meu forte é Sinar. Era os dois grandes, né? O Doni também é um personagem que você tem que entrevistar aqui A gente vai puxar esse moço um dia. Da mesa de comando pra mesa da entrevista. E também tem um ponto importante, porque nessa época a gente não tinha os youtubers, a quantidade de personalidades que existem hoje. Então era um conjunto menor de pessoas, eram pessoas normalmente ligadas às artes, ao entretenimento, aos esportes, e levar essas pessoas para o estúdio era um outro momento, né? Então essas pessoas iam ao estúdio porque não tinha celular, você ligava às vezes uma vez ou outra para as pessoas, mas era uma outra conformidade. E nesse momento ainda existia a ditadura militar, então ainda havia uma censura forte, havia uma pressão forte sobre as emissoras também, sobre o que era dito, o que era falado, como era dito. Então virava e mexia, tinha uma pressão em cima do Osmar também muito grande, e dos outros comunicadores, em função dessa questão ainda da ditadura, da censura e da ditadura, né? Isso foi melhorando, mas ainda era muito marcante. Bom, vocês comentaram um pouco sobre a trajetória de vocês nesse veículo, a relação de vocês, né? E deu para perceber aqui pela conversa que vocês têm muito conhecimento sobre rádio. E aí, mas hoje vocês são professores universitários. Então, como que vocês decidiram virar professores e por que decidiram virar professores? Se eu contar, a real foi um acaso. Eu tinha um querido amigo que era pauteiro da rádio, do Sistema Globo de Rádio, que era o Paulo Vieira Lima, e o Paulo foi convidado para organizar o curso, na época, o curso de jornalismo da Universidade de Guarulhos. E aí eu estava fazendo pós-graduação, tinha terminado o curso de jornalismo, e falou, pô, não quer ir comigo? Eu falei, vou. E aí a gente organizou o curso, e ele e o Rui Sardinha, que hoje está na Sopcom, e aí eu comecei a dar aula, porque na época a gente fazia especialização, e a especialização tinha um módulo, né, Vanderlei, de didática que permitia a gente dar aula. Hoje, se a gente for dar aula só com a especialização, a gente não sai nem da porta. Mas na época isso era possível, e tinha muita gente também que dava aula sem especialização, só com a graduação, pelo conhecimento que tinha da área. Então, teve muita gente que eu conheci que trabalhava nisso, e depois acabei gostando e fui melhorando, fazendo mestrado, doutorado e tal, mas sempre ligado em rádio.
No meu caso, eu estava mais ou menos a mesma trajetória do Álvaro, né? Que é mais ou menos a trajetória de todo mundo. Também tinha trabalhado muitos anos, trabalhei com educação, com cultura, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Cultura. Já tinha trabalhado praticamente, né? Sempre nessa área, né? De educação e cultura. E no mestrado, eu estava fazendo mestrado quando surgiu a oportunidade, uma indicação para vir aqui para o Mackenzie. Comecei. Então eu peguei o início do curso. Peguei o curso aqui do Mackenzie no 2002, né? Olha só. Agora, O ano que eu nasci. Exatamente. Este mês Não aqui. dizer isso também, né? Parece um pouquinho mais, né? Esse mês aqui, dia 13, está Mas- fazendo 20 anos que eu estou no curso do Mackenzie. Então eu peguei a primeira turma, né? E depois eu tive a oportunidade também de organizar o Muito curso, legal. já que eu estava no início, né? Aí logo depois eu peguei a coordenação. E depois eu dei aula também na Fapcom, uma faculdade na Vila Mariana. Depois dei aula na Embi Brumbi. E estou aqui até hoje, né? Uma coisa agradável. Porque dar aula, né, independentemente da área que você está, mas falando especificamente da nossa, que é o rádio, por exemplo, né? Audiovisual, né? Agora falando especificamente do rádio, que é uma possibilidade de a cada dia você ter uma novidade, né? Vocês estão pegando a novidade junto comigo, que é essa coisa de ter uma programação, coisa que a gente não tinha aqui, uma programação diária e ao vivo. E também com essa questão de trabalhar com imagem, que também não tinha. Então, sempre uma novidade a cada dia, e é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Você tem que estar trocando também coisas, está trazendo coisas históricas e tal, que a gente é velho, né? Afinal de contas, mas também os alunos trazem coisas para a gente, né? O Arquibancada, por exemplo, que é o programa mais antigo daqui, do Mackenzie, no rádio, sempre tem alguma novidade, né? Então, os alunos estão sempre trazendo, e eu acho que é uma grande troca, né? Dar aula é uma grande troca, né? Então, é isso, é uma experiência bastante interessante que eu tenho e gosto. E dar aula também é uma forma da gente se manter atualizado, porque para a gente poder fazer as aulas e acompanhar vocês, nós precisamos também estudar muito, né? Porque agora tá precisando de uma música ali e tal, aí o Doni Aliás, baixou a cadê as música. músicas? ali. O Doni não ia Acho que tocar foi no algumas comercial, músicas? né? Ah, é no comercial? É no comercial, Ah, é. tá. E aí alguém falou, cadê o programa, não sei o quê? Aí o Arthur foi lá com um programinha no celular que eu nem sabia que tinha. Shazam. O Shazam, que acha o nome da música rodando a Na música, hora. né? E então a gente vai aprendendo essas coisas, né? Então o tempo todo a gente vai ganhando, né? Imagina que antes, só para fazer um adendo aqui como coisas antigas, como o Shazam é algo importante, para nós, a nossa geração, como a gente não tinha a internet, a gente pegava as músicas mais legais, a gente gravava da programação das rádios. De fita. De fita. Um gravador que não era ligado. Você tinha que todo mundo ficar em silêncio. Né? Porque as rádios, elas tinham umas Se tivesse coisas... ruidinho. Exatamente, ela tinha uma coisa interessante. Nesse momento ela tinha, às vezes ela colocava a vinhetinha dentro para marcar. Mas às vezes ficava um silêncio porque não tinha. E isso daqui era alguém falando e eu ligava Punha o ali do gravador, lado. a fita, né? E ficava rodando e você pegava as músicas naquele momento. Às vezes a rádio abria 1 hora só de música, né? Nossa, a gente ficava enlouquecido para poder ouvir aquilo. E depois, quando chegavam os Walkmans, a gente podia sair com a música. E só para vocês terem uma ideia, como isso é coisa de muito velho, a gente também tinha uma coisa... Explica o que é Walkman. Walkman... não, é- Walkman não, não, já você melhorou, pegou, vai. Você já pegou. Não, mas o legal era o seguinte, para você agradar as pessoas também, a gente dava fitas. A fitinha, A né? gente dava fita cassete com uma produção, uma seleção especial para Feeling, pessoa. por exemplo. Feeling, meu Deus do Será céu. que o Doni tem feeling aí? Que foi uma música marcante. Deus do céu. O Doni já tá até chacoalhando a perna ali já. Bom, vamos ficar agora então com a narração de Ari Barroso. Será que... Ondas entrega Perá, Perá sangue Ondas, e Ondas avança pelos centros de Bruneiser, gol! Imagina que isso é o avô da vinheta, né? Exatamente. O avô da vinheta. Bom, Muito legal. o Doni disse que tem também a última reportagem do ESSO, então vamos Ah. ouvir também. Rádio ao vivo, né? Rádio ao vivo, é isso aí. Esse público da ESSO, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores ESSO, com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro.
Repórter Esso recorda as grandes notícias dos seus 27 anos de vida. Nações Unidas condenam Israel pelo atentado contra o Líbano. O cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara celebrará a missa de Ano Novo à meia-noite no Alto do Corcovado. Estarão presentes altas autoridades, inclusive o governador Negrão. Exposição sobre o momento nacional e as razões do ato institucional. Números destacam-se o que eleva para 580 cruzeiros novos mensais a isenção do desconto. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, óleo. Deposição de Carlos Luz e 1963. Assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1967, o Papa Paulo VI divulga sua encíclica Populorum Progressium. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Curioso é que eu acho que é a primeira que houve essa coisa e ninguém cortou, né? Porque tinha uma coisa do rádio ser certinho e tal. E aí houve uma coisa... Terminou, até pela sequência da voz embargada, né? Ele terminou. É um momento histórico, né? Do rádio brasileiro. Belíssimo, né? Quando eu ouço alguém chorar assim, começar a chorar, me dá vontade de chorar também, fiquei emocionada. Bom, professores, vocês acreditam que o rádio está acabando? Ixi. Ah, não. Uma perguntinha, né? De jeito, na menor hipótese, de jeito nenhum. Acho que o rádio, ele tá no auge, né? A gente sempre ouve falar que uma mídia destrói a outra, né? Eu acho que a internet, ela faz... A mesma coisa aconteceu com a televisão, né? Tem um filme maravilhoso, vocês têm que assistir, chamado A Era do Rádio, do Woody Allen. Né? Ele conta um momento importante, como o rádio era importante na vida dele. E o rádio sempre teve essa coisa de que uma hora vai acabar, não sei o que vai acabar, a televisão vai surgir, vai acabar, a internet vai surgir. A internet pegou o rádio, né, Álvaro? Então, assim, acho que não é a menor hipótese. Eu acho que o rádio é o primeiro veículo, a primeira mídia que você tem acesso para a notícia, que você tem... Você pode ter podcast, você pode ter, como é que fala... O negócio da música lá, o streaming, o iPhone, o Spotify. O Spotify. Mas assim, depende. Eu gosto de jogar lá e ouvir o rádio. Eu acho que tem muito... E aí as pessoas vão surgir, novas gerações vão surgindo e vão querer acompanhar o rádio. Então, acho que não. Acho que o rádio está em ascensão grande, ainda mais agora que essa questão do rádio ter virado, de certa maneira, uma TV, né? Então, acho que ele vai se redescobrindo, Lahane, mas eu acho que não há a menor hipótese dele acabar. Eu concordo, eu acho que não acaba, ele se transforma, né? E vai para outros suportes, outras formas, e nós temos que lembrar que no Brasil a gente ainda tem rádio ondas curtas, a gente tem ondas tropicais, a gente ainda tem o rádio AM funcionando em muitas cidades, está mudando, está convergindo, mas pega, por exemplo, a região amazônica, a única coisa que funciona em toda aquela região é rádio. Você não consegue cobrir tudo aquilo, a não ser por rádio. E ainda há uma situação em que as rádios operam com sistemas de serviços locais. Então, por exemplo, vai um caminhoneiro e diz assim, olha, eu estou deixando o remédio para bronquite, para Dona Maria, no posto da Polícia Rodoviária Federal, da BR, não sei o que, lá no meio do nada. E a única coisa que chega para a Dona Maria ouvir é rádio, porque ela está 6, 8 horas de rádio, né, de barco da cidade mais próxima. Então, ele não morre, não só por isso, mas também porque você tem... o áudio é algo muito cativante e outros suportes vão levando isso, né? Acho que não acaba, pelo contrário. Em 98, só para reforçar o que o Vanderlei falou, em 98 a gente fez uma pesquisa de rádio junto aos criativos das agências. Já naquela época, os criativos das agências diziam assim, o rádio é o primeiro e principal veículo de comunicação a ir para a internet, que tem a melhor aderência à rede. E é verdade, está aí o áudio e os podcasts mostrando isso. Até aproveitar o gancho rapidinho, vocês acham que a melhor forma do rádio se reinventar é a transmissão, é a câmera junto da rádio? O que vocês acham?
Eu acho que é a emoção. Eu acho que é tudo aquilo que a gente ouviu aqui, né? O áudio mesmo, você saber passar, você... Eu acho que várias coisas mudaram. Por exemplo, que você tem... antigamente tinha uma coisa, o locutor. A gente ouviu algumas narrações aqui, você pega o Repórter ESO. Eu sempre falo, tira essa voz maravilhosa, aquela coisa... Acabou. Isso acabou, graças a Deus. Não tem necessidade. O que você tem, todo mundo pode falar em rádio. Claro, não é falar qualquer bobagem, é muito importante. Especificamente pensando no jornalismo, a responsabilidade, como qualquer veículo, como qualquer meio, né? Mas eu acho que ele tem uma proximidade com as pessoas, né? Eu venho ouvindo rádio, então os ouvintes participam no jornalismo, falando, olha, aqui na Raposo Tavares, trânsito está complicado. A participação do WhatsApp, né? Informações, assim. Isso já começou na época do telefone. Ainda mais quando surgiu o celular, por volta de 1993, 1994, ele passou a ser uma coisa imediata, né? A Eldorado chamava de repórter, como é que é? O repórter... Ouvinte repórter. Ouvinte repórter. Então, como também tem a participação do ouvinte pedindo música. Tem uma rádio, a 105, de manhã, e o cara sempre toca coisas antigas e tal, e aí ele coloca uma temática. Aí o cara manda uma mensagem, diz, olha, lá em 1987 eu era office boy lá na 24 de maio, eu lembro que eu pegava o busão para não sei o quê. Então acho que você sempre tem uma recordação, coisa que a gente está fazendo aqui. O rádio te proporciona isso. Eu acho que a televisão não te proporciona isso. E o rádio te proporciona isso de forma muito mais facilitada. Essa relação afetiva, né? Acho que é uma relação afetiva, diferente. Acho que é uma relação afetiva. E o fato da portabilidade do rádio, ele está em todos os ambientes, ele ajuda nisso, né? De você poder correr com rádio, com áudio, né? Seja no celular, no radinho de pilha, enfim. De você poder correr, de você poder fazer ginástica, de você poder lavar louça. Então as outras, porque... E isso não é só no Brasil. Você pega a Itália, a Espanha, a Europa, de modo geral, tem um uso muito forte do rádio. E também você pega os Estados Unidos, por exemplo, principalmente aquelas áreas que estão sujeitas a furacão, tufão, maremoto e tal, eles têm um serviço de informações por rádio que é fantástico, porque ninguém sai com uma TV de 52 polegadas no meio do furacão, mas o radinho você leva, né? O sistema funciona. Então, é essa prestação de serviço que também vai motivar esse contínuo uso do rádio. E o companheirismo. Eu acho que o rádio, assim, rádio é companheiro. O locutor é um companheiro, né? Vocês entrevistaram aqui o Vitor, que é um ex-aluno nosso, né, que usa o horário da madrugada da Bandeirantes, e ele recebe telefonema dos ouvintes. O cara que trabalha à noite, né? O Uber, o taxista, o porteiro do prédio. Então essas pessoas estão ali. É o que vai acompanhá-lo, né, durante a noite toda. E o que é mais importante para um jornalista hoje? Em todos os veículos, mas principalmente no rádio. O que é mais importante para ele? Eu aproveito aqui o gancho do Vanderlei sobre essa história toda que a gente está falando sobre rádio. Eu acho que primeiro, saber falar com as pessoas, saber ouvir e saber falar, mas fundamentalmente eu acho que é fundamental uma bagagem maior. Eu acho que o Osmar, esses grandes nomes, eles nos davam um diferencial porque eles estudavam muito. Infelizmente tem muita gente que se aventura a fazer um podcast ou fazer comunicação de uma forma geral, mas que não tem o menor domínio sobre aqueles assuntos. As pessoas acham que ler ali as 5 primeiras notas do Google já resolveu. Então acho que falta conhecimento, acho que falta aprimoramento. E aí, se você quer falar em rádio, você tem uma técnica, se você quer falar em TV, você tem outra técnica, mas fundamentalmente acho que falta leitura, acho que falta aprofundamento. Hoje, com as redes sociais e tal, ficam um pouco mais rasos os processos, e as pessoas também é a geração do sem tempo irmão, né? Ninguém está com muito tempo para ouvir o outro. Então, o jornalista não pode se dar esse luxo. É o contrário, ele tem que ouvir mais e falar menos. E falar melhor. Credibilidade que tem que ter qualquer veículo, qualquer meio. Agora, tem uma coisa no rádio que eu acho essencial, muito importante, que é carisma, né? Porque você está cativando, claro,
é pela sua voz. Você pode até ter. A gente está aqui com uma câmera mostrando tal, mas não tem imagem de apoio, né? Agora, é carisma. Como é que eu passo como é que eu sou carismático a ponto de convencer aquela pessoa a me ouvir? Não vamos citar, tem vários locutores, tem vários apresentadores de rádio que têm esse carisma, né? Tem algumas pessoas que estão indo, por exemplo, da TV para o rádio que ainda não adquiriram esse carisma, né? Às vezes você acompanha a pessoa como se ela estivesse na televisão. Então, conversar e convencer. Esse é o papel de quem vai para o rádio. No nosso caso, quer dizer, com jornalismo, você não vai trabalhar somente como jornalista para fazer o texto, né? Antigamente, as rádios tinham o jornalista, fazia o texto, tal, e o locutor. A figura do locutor, especificamente o locutor, até por uma questão financeira, ela meio que acabou. Nas rádios de notícia, né? Então, eu tenho jornalista que pode fazer esse mesmo papel. Antigamente, a Jovem Pan, por exemplo, usava muito aquela coisa, né, do locutor, depois que era uma rádio mais manchetada, né, e depois entrava o jornalista dando a notícia e tal. Hoje eu acho que praticamente acabou. Todo mundo que está dentro da rádio, todo mundo que está narrando, no caso de uma rádio de notícia, é jornalista. Então acho que a gente tem um espaço muito grande, vocês têm um espaço muito grande. Muitos dos nossos alunos estão fazendo estágio em rádio, né, começando a trabalhar em rádio. Eu acho que ele te dá uma mobilidade muito grande para depois caso você vá para a televisão, ele te dá uma flexibilidade muito grande na cobertura de eventos, ganha uma base muito grande. É isso. E aí, para a nossa última pergunta... Já? Poxa. Que aí eu acho que eu vou complicar vocês um pouquinho. Opa. Eu acho. Se vocês pudessem definir o rádio em uma palavra, qual seria e por quê? Rapaz, eu vou pela agilidade, porque eu acho que o rádio em si é um produto muito ágil, de você estar acompanhando, de você ter um celular, de você usar uma rede social, de você usar o telefone do vizinho, o orelhão, enfim, é muito ágil. Eu acho que agilidade e praticidade seriam as principais características aí. Eu vou acrescentar credibilidade, né? Por que eu acredito naquele cara que está entrando no meio de uma programação de rádio para falar de um determinado assunto, por exemplo, né? Eu acho que ele confia no rádio e o rádio confia nele. Porque, claro que hoje é mais fácil, porque você pode checar uma informação que alguém te dá de trânsito ou de um acidente, por exemplo, pelas redes sociais, pela própria CT, né, Companhia de Engenharia de Tráfego, e por outros meios. Mas eu acho que ele dá uma credibilidade para o ouvinte, porque você não tem imagem, né, para mostrar. Então você tem que acreditar. E eu não me lembro de casos em que o rádio, sinceramente, deve ter sofreu um bullying nesse sentido. Houve uma fake news assim, de um ouvinte, né? Eu acho que há um comportamento de checagem e de credibilidade. Não acredito que alguém queira sacanear. Pode até acontecer, mas eu acho que o rádio passa para mim essa palavra, credibilidade. E gera até o benefício da dúvida às vezes, né? Sim, mas eu acho que credibilidade, assim como a agilidade, eu usaria essa expressão para definir o rádio. Bom, essa edição do 100 Ondas de Rádio está ficando por aqui. Mas antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais a toda a equipe de alunos empenhada nesse especial, além da Rádio Mackenzie e o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E agradecer também aos professores, né? Professor Vanderlei e professor Álvaro. Com certeza. Obrigado para vocês. Nós que agradecemos. Tá aqui. Os áudios apresentados são do YouTube. Osmar Santos narrando Corinthians e Palmeiras no campeonato de 95, Balancê pela Rádio Excelsior, Ari Barroso do Acervo Rádio Tupi, Último Repórter ESSO de 1941, José Silvério narrando Palmeiras pela Jovem Pan e apenas isso mesmo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado. O programa 100 Ondas de Rádio é uma produção dos alunos do Mackenzie em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção executiva Rádio Web Doni Paruti. Direção de imagens Emerson Canoa. Supervisão do professor Vanderlei Dias.